Dia, vamos começar mais uma live hoje, né? Hoje vamos falar sobre propósito. Vamos conversar aqui um pouco, né? Como você faz para alcançar o seu propósito. A gente sempre parte, né, de uma leitura bíblica. Eu estou falando um pouquinho devagar para esperar o Instagram informar as pessoas que a gente está ao vivo, tá? Chamar as nossas alunas, esperar o pessoal ir entrando. Aí eu falo um pouco mais devagar no início, tá? Meu nome é Patrícia, eu sou farmacêutica, eu sou aromaterapeuta, né? Mas antes de tudo eu sou filha de Deus, essa é a minha identidade, é assim que eu me vejo, é assim que eu vivo, né? E de posse dessa identidade. E como eu falei, o tema da nossa live hoje é confie, né, naquele que te deu o propósito. Né? Se você já tem um propósito, se você já conhece o seu propósito, é crucial você confiar naquele que te deu o propósito. A gente vai ler um texto bíblico que é o nosso texto base, né, para nossa argumentação. E continuar esperando um pouquinho, tá? Para o pessoal entrar. E eu vou falando um pouquinho sobre mim, então, para vocês saberem, né, quem eu sou. Eu lembro que ontem eu estava ouvindo uma palestra do Thiago Brunet, eu gosto muito dele, e ele estava falando uma coisa que eu achei bem interessante, eu já tinha percebido isso. Ele falou assim: Paulo, toda vez que faz uma carta, né, que escreveu uma carta, ou melhor, toda vez que fez, né, toda vez que escreveu no passado, toda vez que ele deixou, né, uma carta, ele enviava essa carta, ele primeiro se apresentava, né? Ele dizia quem ele era. Então, eu vejo que isso é pertinente, né? A gente dizer quem a gente é, né? Para que vocês saibam quem é que está falando aqui com vocês. Então, meu nome é Patrícia Monteiro, né? Eu e a Jaqueline Eulário, né? A professora Jaqueline Eulário, nós estamos aqui nesse perfil ensinando a você a viver, né, a sua real identidade, a sua identidade original. Porque esse nosso eu, né, essa nossa identidade, ela fica perdida, né, a partir das mentiras que a gente escuta ao longo da vida, né, a partir dos nossos traumas, né, a partir das coisas que nos acontecem, né, e faz com que a gente perca a fé, faz com que a gente perca a esperança, faz com que a gente viva na defensiva, faz com que a gente viva, né, desconectada da nossa verdadeira identidade. E para alcançar esse propósito, você precisa saber primeiramente quem você é e viver essa identidade sua. E a gente vai ver isso num texto aqui em Gênesis, né, capítulo 12, no chamado de Abraão. Né? Ele precisa, para ele fazer tudo o que ele fez, bom dia, Jaque, para ele fazer tudo o que ele fez, né, para ele viver tudo o que ele viveu, ele precisou primeiro, né, entender quem ele era. Ele precisou primeiro entender, né, qual era a identidade dele no sentido das ações, né, quais ações eram necessárias, né, para que ele cumprisse o chamado. E aí eu vou ler com você aqui, né, esse texto está em Gênesis 12, o primeiro versículo só, que fala assim: então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Eu estou lendo na versão NVI, né, que é a versão internacional. Provavelmente em outras versões pode estar diferente, mas esse texto é muito conhecido. Né? A gente ouve muito falar disso, né? E geralmente quando a gente ouve falar de mais de um texto, esse texto ele cai, fica esvaziado o seu sentido, né? De tanto que a gente ouve falar dele. E esse texto é muito conhecido, quando Deus fala para Abraão: sai da sua terra, sai da sua parentela, para cumprir o seu propósito. Né? Então ele precisava se mover, né? Ele precisava sair da zona dele de conforto. E a gente que estuda aqui temperamento, bom dia, Gilmária, bom dia, meninas que estão entrando, tudo bem? Então a gente que aqui, né, eu e a Jaque, a gente conhece temperamento, então conforme a gente vai lendo, né, os personagens bíblicos, a gente vai identificando os temperamentos e a gente sabe que Abraão era fleumático, né? E para uma pessoa fleumática, para um temperamento fleumático,
você sair da sua zona de conforto, sair do meio dos seus, é algo muito difícil. Então dá para entender por que que Deus pediu isso para Abraão. Por que que Deus deu esse desafio a Abraão? Sai da tua terra e sai da tua parentela, saia da sua zona de conforto. Porque ali na zona de conforto fica muito difícil, né, para algumas pessoas ouvir o que Deus quer, ser direcionado pela voz de Deus. Porque uma pessoa fleumática, principalmente, né, o temperamento fleumático, ele é muito levado pelas circunstâncias. Então, o que acontece? Estando ele ali, naquela zona de conforto, onde ele já conhecia, né, com as pessoas que ele já conheciam, e é muito importante isso também, porque as pessoas que você já conhece são pessoas que você tem algum respeito. O que isso significa? Significa que você dá ouvido a essas pessoas. Então, olha a importância de sair da sua zona de conforto, de sair de repente daquele lugar que já é seu, conhecido, né? Porque ali você está lidando com pessoas conhecidas, com situações conhecidas, e isso faz, muitas das vezes, direcionar suas atitudes, né? Quantas vezes, né, aquela pessoa que você confia, aquele amigo teu próximo, você confiou a ele, você disse a ele um determinado plano e ele, por causa da visão que ele tinha, por causa das crenças que ele tinha, ele tentou te desestimular de alguma forma e até conseguiu. Fez até você mudar sua direção, fez você mudar a sua atitude por causa de algo que ele falou. Então, olha a importância de você sair muitas das vezes desse lugar, né, de zona de conforto, para você viver o seu propósito, para você viver o seu chamado, né? A gente sabe, né, a gente crê, né, que Deus tem um plano específico para a vida de cada um. E se você não cumpre esse plano, se você não está nesse lugar, lógico que isso é uma escolha, tá, gente? Você pode escolher não viver isso, né? Não viver esse propósito. Você pode escolher viver do seu jeito, né? Mas o que eu quero dizer é que Deus tem um plano para você. E esse plano, esse propósito específico da sua vida, só cabe a você, né? Só cabia a Abraão cumprir o propósito dele, que era ser pai de muita gente, né? Pai de uma multidão. E a partir da linhagem dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Esse propósito só cabia a ele e a mais ninguém. Então, existe aquele plano personalizado de Deus para a tua vida que só cabe a você. E uma vez que você não ocupar esse lugar, que é um lugar que já foi te dado, né, antes de você nascer, né, esse lugar fica vazio no mundo. Né? Então você tem um lugar que é só seu, não precisa você se comparar com ninguém, não precisa você querer o lugar de ninguém e muito menos querer ser igual a ninguém. Você pode sim, né, se inspirar nas pessoas, na trajetória dessa pessoa, né? Como eu me inspiro muito, como a Jaque se inspira muito, né, na trajetória das pessoas. E a gente tem mentores, né? A gente hoje está fazendo uma mentoria com a Janaíne Vieira. Então, nós temos essa pessoa que nos auxilia, temos essa pessoa que nos diz, né, como devemos proceder para alcançar aquilo que nós queremos. Então, você pode sim se inspirar em alguém, mas isso não significa que você tem que copiar essa pessoa. Não significa que você tem que fazer da mesma forma que aquela pessoa está fazendo, né? Mas existe um caminho, né? E esse caminho exigiu de Abraão sair da zona dele de conforto, né? E por que hoje nós estamos falando disso, de propósito? Por que hoje, essa semana, né, foi uma semana que eu e Jaqueline nós escolhemos para falar de identidade e propósito, porque esse é justamente o nosso trabalho. Nós ajudamos mulheres a alcançar o seu propósito, né? Pessoas aí que estão com a vida sem sentido, pessoas que não sabem muito bem o seu lugar no mundo, tem um trabalho, né? Tem uma profissão e se sente desconectada com essa profissão, né? Conhecer o seu propósito se torna mais fácil o seu treinamento, né? Quando você conhece qual é o seu propósito, quando você sabe quem você é, toma posse da sua real identidade, você não caminha, né? Você não anda por qualquer caminho, por qualquer lugar. Você vai escolher aquele caminho, você vai escolher aquela trajetória que te leva a alcançar, né, aquilo que Deus já liberou na tua vida. Então, conhecer qual é o propósito de Deus para você torna mais fácil o seu treinamento, porque você vai buscar treinamento
com base no que você tem que fazer, com base no teu propósito de vida, tá? E por isso nós aqui falamos disso essa semana, né? Nós estamos já pensando numa semana, né, numa jornada gratuita, né, para as pessoas conseguirem aí entender quem elas são, né, entender que elas já nasceram para brilhar, e se não estão brilhando é porque estão desconectadas, né, da sua identidade, porque a gente já nasceu para isso. Então a gente está pensando nessa jornada, né, para janeiro, e aí já estou dando um spoiler, porque a gente ainda nem começou a fazer a divulgação, mas é justamente esse a nossa missão aqui, né? Como eu e a Jaqueline, nós passamos também por fizemos essa trajetória de encontrar o nosso propósito, né? Nós vivíamos de formas... nós tínhamos até realização profissional. Em que sentido, né? Nós alcançamos aquilo que nós nos propusemos a alcançar, né? Nos tornamos funcionárias públicas, né? E dentro daquilo ali conseguimos ter na nossa vida, né, uma dignidade, ter na nossa vida estabilidade, conseguimos ter na nossa vida, né, tranquilidade financeira, né, mas faltava algo, né, faltava o sentido disso tudo, né, e foi aí que nós mergulhamos nesse caminho para encontrar o nosso propósito, para descobrir como é que as pessoas encontram, né, o seu propósito, como as pessoas vivem o seu propósito. Tem muita gente que já até tem, bom dia, Tati, tem muita gente que já até tem, né, nas mãos o propósito de Deus, já sabe, né, mas simplesmente escolhe não caminhar, né, não seguir essa trilha, né. Muitas das vezes essa escolha é inconsciente, tá? Essa escolha inconsciente significa que existe aí bloqueios, né, bloqueios emocionais mesmo, que impede essa pessoa de escolher. Uma vez eu conversando com uma mentorada, e aí tentando entender o que fazia, né, o porquê que ela não conseguia o que ela estava buscando, né, qual era o dificultador. Então ela tinha algumas crenças ali limitantes que faziam com que ela não escolhesse trilhar o caminho dela. Ela acreditava, por exemplo, que para trilhar esse caminho ela precisava se anular. Olha só, né? Eu preciso mesmo me anular, eu preciso me deixar de lado para cumprir esse propósito. Eu falei, não, esse justamente, aí você descobre, né, onde que está na mente da pessoa, né, onde que está o bloqueio. Porque a Bíblia diz assim, né, transforme, né, a vossa mente pela renovação dos vossos pensamentos. Está em Romanos 12, 2, né? Transforme a vossa mente pela renovação dos vossos pensamentos, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso mostra que existe em nós, né, fortalezas mentais, que são os bloqueios emocionais. Existem em nós, né, esses bloqueios que impedem, né, o nosso pensamento de ser transformado e de viver, né, as verdades que são de Deus para a nossa vida. Então, quando você está no caminho do seu propósito, você não está se anulando, muito pelo contrário. Você está em busca, né, de algo que já é teu. Ou seja, quando você não vive o teu propósito, quando você não lança a mão dele, né, e toma posse dele, vive ele, você está abrindo mão de uma herança que já foi te dada. Então, viver o teu propósito pode significar, e significa mesmo, você desenvolver certas disciplinas em algumas áreas da sua vida. Você precisa ter que fazer escolhas, como Abraão fez a escolha dele. Abraão teve de sair da zona de conforto, teve de deixar os pais, teve de deixar o país dele, né? A cidade dele, o ambiente que ele já conhecia, que ele já dominava, para poder viver, né, o que já tinha sido liberado para ele. Olha só se ele não fosse, olha se ele fosse deixado se levar pelo medo, porque o temperamento fleumático é um temperamento em que a emoção primária, o recurso emocional dele é o medo, né? Então ele busca sempre a estabilidade. Então, né? Bom dia, Nirce. Então, para que ele consiga essa estabilidade, ele precisa de estar na zona de conforto. Por quê? É o lugar que ele já conhece. Então, o que acontece com essas pessoas? Gente, isso não é só o temperamento fleumático, não. Estou falando do temperamento fleumático porque é o temperamento de Abraão.
Mas outros temperamentos também têm dificuldade de sair da sua zona de conforto, cada um por um motivo, né? Mas Abraão, como era fleumático, para ele provavelmente era muito difícil, né? Por causa do medo mesmo. E a gente vê, né, que esse medo se exemplifica muito bem lá na frente, quando ele diz para o faraó que a esposa dele era irmã dele. Ele diz isso por quê? Né? Ele diz isso motivado pelo medo, né? O medo de morrer, né? O medo de que o faraó fizesse algo contra ele, uma vez que soubesse que a Sara era a esposa dele. Então, mas aí você fala assim, mas é justo ele ter esse medo, né? Porque é justo, é pertinente esse medo. Gente, é pertinente para a pessoa que não saiu da sua casa, da sua parentela, confiando numa voz, confiando em Deus, né? Confiando, já confiou lá atrás e agora não confia mais, como é que é isso? Né? Então é pertinente sim para aquela pessoa que não tinha experiência, que não tem experiência nenhuma com o Senhor. Então aí é pertinente, mas para uma pessoa igual a Abraão, né, que já tinha experiência com Deus, aquilo foi nada mais, nada menos do que o temperamento dele gritando ali dentro dele, porque ele estava chegando num lugar desconhecido, né, para lidar com pessoas desconhecidas. Então, fez com que ele tomasse essa atitude. E outra vez, depois ele repete isso, né? Ele vai lá para Abimeleque, eu nem ia falar dessa parte, para não ficar uma live muito longa. Mas ele vai lá, quando ele vai lá para Abimeleque, um outro rei, ele fala a mesma coisa, né? Que a Sara era irmã dele. E só que antes do Abimeleque ficar com a Sara, né? Ter relações com ela, Deus revela a ele, olha, essa mulher não é irmã, não, é esposa de um homem de Deus. Aí Deus intervém nisso. E isso é o temperamento gritando, né? O medo do desconhecido, porque toda vez que ele chegava numa situação, né, uma situação desconhecida para ele, é muito difícil para o temperamento fleumático. Então a gente vê muito isso em Abraão. E aí ele vence isso, né, gente? Ele vence isso quando ele confia totalmente em Deus e entrega o filho dele. Olha, né? Vai ter uma prova maior de que ele venceu, né, o temperamento, que ele venceu, né, o medo do que entregar o filho dele, né? Ele entrega, ele leva Isaac para ser sacrificado, né? Deus intervém na hora e não deixa, mas ele não sabia que Deus ia intervir. Ele confiava que Deus ia dar um jeito. Então ali ele venceu, né, esse temperamento dele. Então às vezes, gente, quando você tem, né, um propósito de Deus para você, então, às vezes é necessário você romper com o seu medo. Às vezes é necessário você sair da sua zona de conforto, que foi o que Abraão fez. Ele precisou sair do meio dele, dos seus, né? E por que isso é importante, né? Como eu falei no início, às vezes aquele seu parente, aquele seu amigo próximo não tem a mesma visão que você, né? Ele não tem a mesma fé. Muitas das vezes ele vai achar loucura o que você está fazendo. Ele vai achar que não vai dar em nada, né, o teu caminho. Mas você precisa ter, foco, mente firme no Senhor. Mente firme naquele que te deu o propósito. Você nunca vai viver o seu propósito se você ficar ouvindo as opiniões dos outros. Você nunca vai viver o que Deus tem para você se você ficar preocupada com o que as outras pessoas estão pensando, né? Porque muitas das vezes, gente, eu e a Jaque somos funcionárias públicas, estamos hoje vivendo o nosso propósito. Quantas vezes eu ouvi que era loucura largar um emprego público? Quantas vezes? E provavelmente a Jaqueline também. Né? Eu acho que até ela estava contando isso ontem, se não me engano foi ontem ou foi anteontem. A gente ouvir das pessoas que é loucura você se enfiar numa terra igual a essa, que é o Instagram, né? Uma terra desconhecida para nós duas, se enfiar numa terra dessa que a gente não sabe, caminhar aqui nesse deserto, né? Porque até a gente conseguir falar com essa, né, facilidade, né? A gente precisou aí passar como Abraão por alguns desafios, né? Para conseguir estar hoje falando assim com facilidade, que vocês devem pensar que nós já nascemos com essa habilidade. O nosso temperamento até nasceu, realmente nós até nascemos, né? O nosso temperamento colérico tem a habilidade de comunicação.
Só que nós tínhamos muitos bloqueios, né, que impediam a gente de falar em público. A gente tinha muitos bloqueios, né, que impediam a gente de falar de forma tão confiante, né? Isso tudo precisou ser trabalhado. Então, o que eu quero dizer aqui para você, que para você viver o seu propósito, pode ser que você tenha que se livrar de alguns bloqueios. Esses bloqueios são como como se você tivesse, né, vestida ali de uma armadura. Vocês lembram de Naamã? Da história de Naamã, né? Naamã, ele era um belo general, né? Um general da Síria, né? Aquele general poderoso que mandava em tudo. Quando ele estava com a farda, com a armadura, né? Que aí ninguém via quem era Naamã realmente por dentro. Só via quem ele era em casa, que ele se despia da sua armadura. Então esses bloqueios é como se fosse essa armadura, né? Que você está vestido. Você desenvolve essa armadura para se proteger do meio externo, mas essa armadura também te impede de agir. E muitas das vezes você se despe, né, dessa armadura em casa, que é em casa com os seus filhos, o seu marido, né, que você sangra ali. Tem uma frase que diz assim: se você não se curar das suas feridas, você vai sangrar em cima de pessoas inocentes. Por que são pessoas inocentes? Porque são pessoas que não sabem, né, que está lidando ali com pessoa ferida, não sabe que está lidando ali com pessoas que sofreu alguns traumas. Gente, quando eu falo em trauma, ontem eu fui dar uma palestra e eu tive muito cuidado, porque a gente fala a palavra trauma, dá a impressão que é algo que você sofreu de muito ruim. Pode ser também, mas para você, para mim, o trauma é aquilo que te marcou. Ao olhar do outro, pode ser bobagem, né? Olha a importância muitas das vezes, né, de você se conhecer e de você dar a voz, né? Você dar ouvido à voz certa na tua vida, né? Porque às vezes você vai falar para alguém de algo que te feriu, algo que te machucou, a pessoa vai olhar para você e vai dizer: não faça a tempestade em copo d'água. Vai dizer para você que isso é uma bobagem, mas só sabe você que sentiu. Só sabe você. Então esse trauma teu, muitas das vezes, ao olhar do outro, é diminuído, mas em você ele está muito grande, muito latente. E isso forma em você essa armadura que dificulta você, né, de receber ali, né, amor, dificulta você de receber as bênçãos do Senhor mesmo, porque você não está aberta a isso, né? Passa aí muito tempo da vida reclamando, passa aí muito tempo da vida com o teu olhar no que não deveria estar, que é na sua circunstância. O teu olhar tem que ser firme no teu propósito, firme em Deus, firme em Jesus, não é isso que Jesus ensina pra gente, né? Não olha a tempestade, não olha a circunstância, mantém o seu olhar firme nele. Então, muitas das vezes, para você viver o teu propósito, de tudo que eu falei hoje, né? Pega essa chave. Às vezes, para você viver o seu propósito, você vai precisar sair da sua zona de conforto. Aqui, para Abraão, a zona dele de conforto era a terra dele, a parentela dele. De repente, a sua zona de conforto é você não ter disciplina, é você viver conforme o tempo dita para você. Se o tempo hoje é de festa, você vai numa festa. Se o tempo hoje é de chuva e você está querendo ver série, você vai ver uma série. Se o tempo hoje é para você bater papo com os amigos, você vai conforme a maré. De repente, essa é a tua zona de conforto. Você precisa adquirir disciplina, organização, né? Sair da zona de conforto é viver uma vida mais organizada para você. Você tem que descobrir qual é a tua zona de conforto. Na nossa mentoria, né, eu e a Jaque, a gente faz esse mapeamento da pessoa, a gente entende qual é ali no cotidiano da pessoa, a zona dela de conforto que ela precisa romper para ela viver o propósito dela. Porque muitas das vezes a tua zona de conforto, né, é algo que para mim é fácil, né? Ser disciplinada, ter foco, né? Ter otimismo, né? Não se deixar levar pelas circunstâncias. Para mim, de repente, é fácil, mas para outra pessoa não é. E quais são as minhas zonas de conforto, né? É entender que muitas das vezes eu preciso parar o que eu estou fazendo
para lidar com o outro, né? Para atender o outro, para ter empatia com o outro, para escutar outra pessoa, né? É doar meu tempo. Eu tenho muita dificuldade com isso, né? Em doar o meu tempo. Estar aqui no Instagram doando meu tempo, quem diria? Meu Deus, quem diria, né? Porque é sair da minha zona de conforto. Então a gente vai sendo trabalhado todo dia nisso, né? A gente, para alcançar o seu propósito, você precisa ser trabalhado naquilo que não te é confortável, né? Naquilo que desafia você. No caso de Abraão, o desafio dele foi sair de perto dos parentes dele. Isso foi um desafio tão grande que sabe o que ele faz? Ele pega e leva o sobrinho. Por quê? Eu nunca entendi por que Abraão, Deus falou para ele assim, sai da tua terra e da tua parentela. Ele vai e leva o sobrinho. Eu nunca entendi por que ele fez isso. Hoje, sabendo dos temperamentos, eu consegui compreender. Ele precisava de alguém perto dele que fosse conhecido, né? É aquela pessoa que não sabe andar sozinha, gente. É aquela pessoa que para caminhar precisa de alguém junto, né? Ah, eu tenho um projeto. Eu estava falando com a minha mentora, eu também tenho uma outra mentora, o nome dela é Adriana, né? Eu faço a mentoria Curadas para Curar, né? Eu vou até me formar agora dia 16 de dezembro. E aí a minha mentora estava falando assim pra gente. Eu não posso falar muita coisa dessa mentoria não, mas isso como é um exemplo assim comum, né? Dá para eu falar aqui. Ela falou assim que ela queria ter uma loja, né? Ela queria abrir uma loja e aí ela ficava assim, a gente precisa, ela ficava assim para a família dela, para ela, para a família dela, para o marido e para o filho, ficava assim, olha, a gente precisa ir lá pintar a loja, a gente precisa ir lá colocar a máquina na loja, a gente precisa, a gente precisa. O filho dela que faz psicanálise, o filho dela falou assim, ô mãe, a gente não, o sonho é teu, o plano é teu, o propósito é teu, então vá. Tem gente que precisa disso, do agente, senão não caminha. Precisa. Gente, quantas mulheres que eu atendo que falam: ah, mas meu marido não me apoia. Ah, mas meu filho não me apoia. Ah, mas eu não tenho ninguém para caminhar comigo. Gente, se você não tem ninguém, vai sozinha. Sabe por quê? Eu garanto para você que no processo, no caminho, Deus te dá. Olha que quem pode falar isso é a Jaqueline com vocês. Jaqueline pode contar isso para vocês. Que no caminho, no processo, Deus manda a pessoa. Deus manda a pessoa inimaginável na tua mente. Então não fica conjecturando aí na tua vida quem que vai te ajudar. Simplesmente dá o primeiro passo. Sai da tua terra, sai da tua parentela. Quer dizer, saia da sua zona de conforto. Dê o primeiro passo. Que Deus vai abrir as portas, que Deus vai mostrar as pessoas, que Deus vai planar a terra embaixo dos teus pés para o teu caminho. Mas enquanto você fica em casa, ou seja, né, enquanto você não sai da tua terra, enquanto você não sai da sua zona de conforto, e você fica ali, né, fazendo escolhas erradas, fazendo aquelas escolhas, né, aquelas escolhas que te acalenta, né? Qual é a escolha que acalenta, né? Um sanguíneo, por exemplo. Um sanguíneo, ele é uma pessoa que ele precisa, né? Também de estímulo externo para ele caminhar. Então, para um sanguíneo, qual que é sair da zona de conforto? É ele estabelecer uma rotina, né? É ele estabelecer uma rotina e sozinho, olha... Isso é uma zona de conforto. Isso para o sanguíneo é sair da sua terra e da sua parentela. Para um colérico como eu, o que é sair da tua terra e da tua parentela? É parar um pouco e entender que o descanso faz parte da caminhada. Um colérico, gente, não descansa nunca. Só descansa quando Deus manda desligar da tomada, né? Tem até um louvor que fala assim, se desligar da tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Porque se Deus desliga da tomada, aí para, aí sossega. Porque o colérico, a zona de conforto dele é o descanso, a inércia mesmo, gente. É outra palavra que eu queria arrumar, mas é aquela quietude do fleumático, é tudo que o colérico não tem. Então, aquela quietude
né? É sair da zona de conforto. O colérico ele está constantemente em ação, constantemente fazendo alguma coisa. E você sabe que para você ouvir a voz do Senhor, você precisa parar um pouco. Você precisa calar as vozes, você precisa sossegar a tua mente para você escutar a voz de Deus. Para um colérico isso é um desafio, isso é sair da zona de conforto. Eu passei por isso essa semana, né? Semana passada, por 2 dias, eu estava muito mal, né? Com sintomas de labirintite. Olha só, gente, rejeito isso. Em nome de Jesus, isso está rejeitado na minha vida. Estava com sintomas de labirintite. Abaixava a cabeça, via tudo girar. Levantava a cabeça, via tudo girar. Eu deitava, via tudo girar. E aquilo ia me dando um enjoo, sabe? Um enjoo muito grande. O que eu percebi ali? Que eu precisava parar um pouco para dormir. Fiz isso, né? Descansei por 2 dias, melhorei. Mas eu não parei totalmente, porque eu fazia isso como? Né? Como que um colérico descansa, gente? Lendo. Olha só, ler é descanso, gente. Você descansa a mente quando você está lendo? Fiz isso lendo, deitada na cama. Gente, estou descansando. Até meu marido falava, menina, descansa. E aí, né, descansei realmente. Foi domingo agora, né, que vocês viram aí no story que eu coloquei, que eu fui sair, né, com meu marido, fui para Miguel Pereira. E aí eu falei, vou ficar offline. Mas ainda assim fiz story. Olha só, Deus é misericordioso demais. Você acredita que foi nesse descanso, gente, por Deus isso, foi nesse descanso que quando eu cheguei em casa, né, que eu consegui, que a minha mente aquietou, que eu consegui ouvir o direcionamento de Deus para essa semana, né, olha só, então Deus me mostrando que eu precisava descansar, que eu precisava me aquietar. Gente, ontem dei uma palestra até tarde da noite, até 10 horas da noite, né, e hoje consegui acordar cedo, porque o colérico é desse tipo. O colérico, se deixar, ele nem dorme. É desse tipo. Não é imperativo não, tá, gente? É mesmo só do nosso temperamento, porque a gente consegue também se concentrar, mas a gente não para quieto, né? E o melancólico, né? O melancólico, qual é a zona de conforto de um melancólico? Gente, a zona de conforto do melancólico é justamente também a rotina. Ele precisa de previsão, ele precisa prever, né? Como é que vai ser o próximo passo. Quem é que seguindo o teu propósito, quem é que no caminho do seu propósito, seguindo a voz de Deus, sabe qual é o próximo passo? A gente não sabe, né? Deus, quando falou para Abraão, sai da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Ele não disse qual era a terra, ele disse no caminho. Olha que desafio, né? Para um fleumático é um desafio muito grande. Para o melancólico, então, gente, é um desafio muito grande, né? Principalmente, né, chegar para alguém e falar, né, aquilo que está sentindo, expressar aquilo que está do lado de dentro, é um desafio muito grande. Então, cada temperamento tem sua zona de conforto. E é isso que eu e Jaqueline a gente faz. A gente entende qual é a zona de conforto daquela pessoa naquele momento e orienta essa pessoa qual é o próximo passo que ela tem que dar para sair dessa zona de conforto. Essa é uma das orientações que nós damos, né? Que nós guiamos o nosso mentorado ali dentro da nossa mentoria, dentro das nossas sessões. A gente guia ele a descobrir, né, o que ele precisa fazer, quem ele precisa se tornar, porque isso tem muito a ver, gente, com quem você precisa ser para alcançar aquilo que você quer, né? Quem que Abraão precisou ser para alcançar o propósito dele? Ele saiu da terra sendo chamado de Abrão e chegou lá no propósito dele sendo chamado de Abraão. Olha aí a identidade sendo mudada, porque é no caminho do seu propósito que você vai tomando posse da sua real identidade. Todos eles passaram por esse processo, né, de descoberta de si, de descoberta do seu propósito, para poder viver o seu propósito. Então, se hoje você não vive o que Deus já liberou para você, é porque tem alguma coisa que você não conhece na sua própria vida. Tem alguma coisa que você não sabe, né, mas que você vive a partir disso, desse seu desconhecimento, desse seu não saber, dessa sua falta de conhecimento. Então, você precisa entender qual a sua zona de conforto que você precisa transpor, que você tem que transpor para viver o seu propósito. Então, só assim
você lança a mão do seu propósito e vai viver o extraordinário de Deus. Porque você tem um plano bom? Eu passei por isso. Eu tinha um plano muito bom. Meu plano era muito bom. Meu plano era maravilhoso. Eu tive de abrir mão desse plano para viver o propósito do Senhor. Quem me conhece aqui sabe qual era o meu plano. Meu plano era estar em Lisboa, trabalhando na universidade, dando aula na Universidade de Lisboa. Apresentei esse plano para o Senhor. Falei, Senhor, Deus abriu as portas para mim. Eu fui fazer entrevista, passei na entrevista e não fiquei, né? Porque Deus me deu direcionamento para outro lugar. Todo mundo me chamava de doida, né? Louca, né? Então, eu tive de viver isso. Por isso que hoje eu sei ensinar muito bem uma pessoa a alcançar o seu propósito. Mas por que que eu vivi isso? Porque eu entendi. Por que que eu abri mão? Porque eu já tinha convicção de que meu plano era muito bom. Gente, meu plano era ótimo, não era bom meu plano? Olha, eu estaria lá agora na Europa, né, em Lisboa, dando aula na universidade. Mas eu tenho a convicção que o plano e o caminho do Senhor é mais alto e melhor do que o meu. Isso está na Bíblia, né? Então foi com base nessa convicção, foi olhando, né, para essa promessa de que o plano de Deus e o propósito dele é maior e melhor que o meu, foi que eu abri mão. E realmente eu tenho vivido esse ano, né, de 2022 para mim, foi o ano do extraordinário de Deus na minha vida. Foi todo dia, foi um dia de milagre. Mas para você viver isso, precisa sair da sua zona de conforto, né? Qual é a sua zona de conforto hoje? Essa é a sua pergunta. É essa pergunta que eu deixo para você. Qual zona de conforto hoje você vai ter que romper, né? Nós falamos de várias aqui de acordo com o seu temperamento. Mas perceba qual é a sua zona de conforto hoje que você precisa romper para você viver o extraordinário. Enquanto você não rompe com isso, você está atrasando viver o teu propósito. Porque só tem uma pessoa que impede você de viver o seu propósito. Só uma pessoa impede. Essa pessoa é você mesma. Só você pode impedir você mesma de viver o plano original de Deus para a tua vida. Que eu vou te falar, o teu plano pode ser muito bom como o meu era. Muito bom plano. Mas o dele é infinitamente melhor para você. Infinitamente melhor. Eu posso te falar isso com toda a convicção, porque eu vivi isso. Eu vi isso acontecer na minha vida, né? Eu experimentei. A palavra de Deus diz assim, olhai, né, e vede que o Senhor é bom. Fazei, né, prova de mim, diz o Senhor. Então você olha e vê como o Senhor é bom. Como que você vai fazer isso, gente? Só experimentando. Não tem outro jeito, não tem outra alternativa. É como agora eu vou fazer essa analogia com você e vou terminar essa live, tá? É como se você chegasse... vou dar o exemplo do bolo da Nirce. Gente, entra no perfil dela, vê os bolos dela, tá? São maravilhosos. E aí, como eu, você só olha o bolo. Você só tá olhando, você tá vendo que o bolo é gostoso. Gente, eu vejo que é bom, tá? Num dia eu ainda vou em Belo Horizonte, vou bater lá na porta dela para comprar um bolo. Então a gente olha aquele perfil da Nirce e só tem bolo maravilhoso. Se eu nunca for a Belo Horizonte experimentar, eu só vou saber de olhar. Você entende isso? Você consegue captar isso que eu quero dizer para você? Eu só vou saber de olhar. Eu nunca vou realmente experimentar. Eu nunca vou ter uma experiência com o bolo da Nirce, porque eu nunca fui lá e bati na porta dela e comprei um bolo. Eu nunca comi realmente esse bolo. Então você só vai saber o que é viver o seu propósito, que o seu propósito é melhor, o plano de Deus é melhor do que o seu plano, quando você experimentar isso. Então experimenta isso na tua vida. Eu te convido a entender qual é a tua zona de conforto hoje, para que você saia dessa zona de conforto. E é com essa palavra que eu me despeço hoje de você. Amanhã a gente tem outra live, né? A nossa live amanhã é de agradecimento da semana. Eu espero que você esteja aqui para agradecer a Deus pela sua semana, né? É lógico que a gente agradece a Deus todo dia e vive uma vida de gratidão todo dia. Mas a gente elegeu, eu e a Jaque elegemos a sexta-feira para fazer uma live de ação de graças, né? E com isso eu me despeço de vocês. Um beijo grande, pessoal, e até amanhã. Todos os dias, 9 da manhã, estamos aqui com uma palavra, um direcionamento de Deus para que você viva
também o seu propósito. Um beijo grande, gente. Tchau, tchau. Até amanhã.